Sejam bem-vindos ao canal de doenças infecciosas e parasitárias. O meu nome é Aline Evelyn. No ano de 1975, em 4 de agosto, o presidente da época, Ernesto Geisel, assinou um decreto, o Decreto 76.078, na qual a hanseníase não seria mais chamada de lepra. O nome foi alterado de lepra para a hanseníase, devido ao estigma da doença. Só que não basta apenas mudar o nome. Muitas vezes o estigma dá-se por conta do desconhecimento da doença. Então vamos saber um pouquinho mais sobre a hanseníase. É uma doença ocasionada por um bacilo. Bacilos são bactérias no formato de bastão. Trata-se do Mycobacterium leprae. A doença é transmitida por meio de gotículas de saliva. Quando a pessoa tosse, espirra, fala, ela elimina essas bactérias na gotícula de saliva. Nem todas as formas de hanseníase ocasionam a doença. Há formas transmissíveis e formas não transmissíveis. Há o grupo de pessoas que possuem a forma paucibacilar, com poucos bacilos. Esta forma não transmite a doença. Já a forma multibacilar, muitos bacilos, é a forma que transmite a doença. Lembrando que a pessoa acometida pela hanseníase, a partir do momento que inicia o tratamento, mesmo tendo a forma multibacilar, não transmite mais a doença. A transmissão dá-se por meio desta eliminação de gotículas. Vocês podem encontrar na literatura que é necessário um contato íntimo e prolongado para a transmissão da doença. Este contato íntimo não é relação sexual. Íntimo significa viver próximo, um contato contínuo. Então, muitas vezes, a pessoa próxima a pessoa acometida pela hanseníase adquire a doença. Então, muitas vezes são familiares, pessoas que residem no mesmo domicílio. Um contato esporádico não transmite a hanseníase. Então, agora nós vamos falar sobre os tipos de hanseníase, as classificações. A hanseníase ela é classificada na forma indeterminada, tuberculoide, dimorfa e virchoviana. Como que o médico faz o diagnóstico clínico? O diagnóstico é essencialmente clínico, visual. A pessoa ela apresenta espessamento de nervos e manchas na pele com alteração de sensibilidade. A alteração de sensibilidade pode ser tátil, pode ser térmica, pode ser dolorosa. Vamos entender um pouquinho sobre a fisiopatologia da hanseníase. Tem gente que fala, ai, a lepra não é aquela doença que cai pedaço? Gente, isso não existe. Como é que é a fisiopatologia? Não é que a hanseníase cai pedaços. Não é uma doença que ocasiona um acometimento de um dia para o outro. É uma doença com uma evolução extremamente lenta. Anos para causar sintomas. Porém, caso não tratada na forma inicial, pode ocasionar sequelas irreversíveis. A hanseníase e o bacilo, ele tem predisposição pelos nervos periféricos. Ele prefere temperaturas abaixo de 37 graus, portanto, são as áreas mais frias do corpo, as extremidades. Então, o bacilo, ele acomete principalmente mãos, pés, olhos e nariz. O bacilo, ao instalar-se nos nervos periféricos, destrói essas fibras. Então, pode destruir as fibras sensoriais, as fibras autônomas e as fibras motoras. Quando as fibras sensoriais são destruídas, a pessoa ela perde o tato, ela não consegue diferenciar o áspero do liso. Quando ela tem lesão das fibras autônomas, a pessoa ela não consegue lubrificar a pele. Então, tanto a sudorese quanto a lubrificação da pele é comprometida.
E quando as fibras motoras são acometidas, a pessoa ela tem perda da força muscular. Então vamos dar um exemplo como que são as lesões na hanseníase. A pessoa ela está cozinhando, ela se queima e não percebe. A partir do momento que eu tenho infecções, eu tenho lesões de repetição, essas lesões são porta de entrada para micro-organismos. Então, essas infecções de repetição são as que ocasionam as sequelas na hanseníase, já que pode haver comprometimento de ligamentos, da pele, comprometimento ósseo, que é a osteomielite, comprometimento muscular, que é a mielite. Tá? Então, estas lesões, elas são ocasionadas por conta dessas lesões de repetição que ocasionam infecções e estas infecções repetitivas são as que ocasionam as lesões. É importante que a hanseníase ela seja identificada logo no início, para que não aconteça essa alteração de sensibilidade tátil, para que não aconteça essa alteração de sensibilidade térmica, para que não ocasione essa sensibilidade dolorosa, para que essa sensibilidade dolorosa não seja afetada. No caso das fibras autônomas, quando elas são afetadas, a pessoa ela tende a ter diminuição da lubrificação, diminuição da sudorese. Acontece então, portanto, a formação de fissuras por conta desta pele ressecada. E novamente, essas fissuras é uma porta de entrada para micro-organismos, ocasionando infecção de repetição que ocasiona lesões. E no caso da perda de força muscular, um exemplo, a pessoa ela teve comprometimento muscular que ocasionou um quadro chamado de pé caído. Então a pessoa ela vai deambular, ela não vai deambular corretamente, ela vai ter alteração da marcha. Como que essa alteração da marcha? A alteração nos pontos de pressão. Então a pessoa ela vai pisar mais de um lado, não do outro lado. Então esta diferença de pressão ocasiona o que? Lesões, porque a pessoa ela vai pisar mais de um lado. Esta alteração de pressão, juntamente com essas lesões, vão ocasionar infecções, tá? Então essas infecções sucessivas, devido a esta marcha errada, a pessoa ela vai apresentar infecções e posteriormente pode apresentar mielites e osteomielites. Caso queira saber mais sobre outras lesões na hanseníase, a forma de tratamento, assim como a prevenção de incapacidades, assista o próximo vídeo da hanseníase, aqui no CEDIP, Aline Evelyn Valder de Mello, meu canal no YouTube. Um grande abraço, pessoal!